nós vamos receber aqui uma palavra de Deus. E o Melk nessa noite vai estar aqui, instruído por Deus, para trazer para nós aqui dentro da palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nós não estamos vindo aqui para falar com você de fé, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, não. Nós não viemos aqui trazer uma palavra para falar de obediência, sobre aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Mas nós estamos falando tudo aqui com base dentro da palavra de Deus. Então tudo que está sendo falado aqui, está contido na palavra de Deus, sem ter distorção, sem ter usura. O que é isso? Eu simplesmente posso pegar um versículo aqui e falar o que eu acho, o que eu penso. Não, está aqui com a essência genuína e transmitido através do Espírito Santo de Deus. E ela testifica no meu e no seu coração. Então hoje não vai ser diferente. Estenda suas mãos aqui. Vamos orar aqui pela vida do Melk, abençoando, pedindo que Deus aqui continue usando a vida dele, porque ele se dispôs a estar aqui trazendo uma palavra. Ele poderia muito bem ter falado, não vou. Mas ele se dispôs, porque ele entende que a fé, a obediência e a constância no Senhor. Então estenda suas mãos aqui e vamos orar pela vida do Melk em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela vida do Melk. Senhor, muito obrigado a Deus, porque ele hoje aqui se dispôs, como sempre tem se disposto, Pai. Não por nós, mas por Ti, ó Pai, porque o compromisso que ele tem primeiramente é com o Senhor. Mas ele também tem um compromisso de servir aos irmãos, e é por isso que ele está aqui nessa noite. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa entrega, pela vida dele. E nós aqui como a igreja de Cristo, como membros desse corpo tão perfeito, que é o corpo do Senhor e a qual o Senhor é o cabeça. Nós estamos aqui prontos e receptíveis, ó Pai, pela Tua boa e perfeita palavra. Então nessa noite, ó Pai, que ele venha ser usado como instrumentos nas Tuas mãos, para trazer aqui para nós, ó Pai, esse alimento que nos sacia a nossa alma e nos direciona. E assim fazendo, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, a graça e a paz, a doce paz do Espírito Santo continue abundante na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, o verso é o 3. Eu recebi um versículozinho da Lalá, caixinha de promessa, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Amém. Estou guardando ele aqui com muito apreço. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Vou esperar todos abrirem. Hoje nós vamos estar fazendo uma exposição das Escrituras com o tema firmes e constantes na fé. Amém? Firmes e constantes aonde? Na fé. Você pode estar firme e constante em outras circunstâncias, em outra situação. Mas hoje a exposição vai tratar dessa firmeza e dessa constância na fé, que é de suma importância na caminhada com Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Agora nós vamos abrir em Lucas, o Evangelho de Lucas 19:10. Lucas 19:10. Quero ressaltar aqui a importância de folhear. Quando um pregador pede para você abrir, mesmo com o recurso
que nós temos de mídia, principalmente você que está iniciando a sua caminhada, é importante você folhear, porque você vai adquirir esse aprendizado de percorrer as Escrituras, poder identificar onde estão os livros. Isso é muito importante, até para memorização de passagens dentro das Escrituras. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora nós vamos voltar para o Evangelho de João, um pouco mais à frente. Aliás, o próximo livro, né? Depois de Lucas, João 3:16. Um versículo muito conhecido. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Algumas versões vai dizer o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de poder estar aqui mais uma vez diante dos meus irmãos e irmãs na fé, para estar compartilhando as suas Escrituras. Peço ao Senhor que venha inspirar o pregador dessa noite, como também abrir o entendimento da igreja do Senhor presente aqui, para entender o que o Senhor tem para revelar aos corações de cada um. O Espírito Santo nos conduza, nos usa como instrumento nas suas mãos. Faça a nota que o Senhor quiser, Espírito Santo, mas nos usa em o nome de Jesus. Amém? Então, foi discorrido aqui nas últimas reuniões sobre os elementos, não é isso? Os 3 elementos, segundo a pastora mencionou aqui, da caminhada de fé, da história de fé. Então foi definido aqui que uma história de fé, ela pode conter esses 3 elementos. Obviamente que ela é bem ampla, mas aprove ao Senhor dar essa visão, para essa direção, para tratar desses 3 elementos de uma caminhada de fé, de uma caminhada com Cristo, que é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Foi dito aqui já, a obediência, e hoje nós vamos completar falando da constância na fé, firmes e constantes na fé, um tema importantíssimo, sobretudo nos dias de hoje, em que a mentalidade é imediatista. Então, quando eu não adquiro o meu objetivo, eu oscilo. E isso é muito comum na nossa caminhada ultimamente. Então, a gente está com essa mentalidade imediatista. E quando nos apresentado a fé em Cristo Jesus, nós trazemos esse comportamento e aplicamos também. Isso nos leva a oscilar na nossa caminhada, porque nós somos imediatistas, né? Importante frisar que a caminhada com Cristo, ela precisa necessariamente ser constante. Então, a constância vai trazer experiência, vai trazer entendimento e vai nos levar a viver a eternidade com Cristo. Então, firmes e constantes na fé. Geralmente, quando
o momento que você veio para entrar dentro de uma estrutura como essa, muitos de nós viemos baseado em uma proposta. Foi nos apresentado uma proposta. Então, chegaram até nós e disseram que era para a gente vir, que a nossa vida seria mudada. Não é isso? A alguns foi proposto, melhor dizendo, que o Senhor Jesus iria curá-lo. A outros foi apresentado uma proposta que o Senhor Jesus o tiraria do imbróglio financeiro que muitos de nós vivemos. Para outros foi apresentado propostas na sua mais variáveis que seja, mas o fato é que a maioria de nós, se não todos, viemos movido por uma proposta. Então, nós caminhamos a nossa vida de fé, em muitas das vezes, ela é feita baseado nas propostas que foram nos feitas. Mas as propostas, elas podem ou não cumprir. Eu caminhei com um deficiente e ele esperava muito que a proposta que foi apresentada a ele fosse cumprida. Mas aprove a Deus que ele servisse ao Senhor daquela situação, segundo o entendimento que nós podemos tirar caminhando com ele. Aprove a Deus não cumprir, mas deu para ele saúde, mas a situação a qual ele encontrava um deficiente, ela permaneceu. E a gente pôde ver que a caminhada dele, ela tinha umas nuances, porque ele estava muito esperançoso para que aquilo que foi proposto para ele fosse cumprido. E o que Deus quer trazer para nós, que é importante sim a gente ter tido considerado a proposta, porque ela nos trouxe até aqui, mas quando nós chegamos aqui, o pastor falou de uma igreja bíblica é uma igreja séria, e a igreja séria, ela te apresenta o propósito, e é isso que nós queremos falar nessa noite, de que uma vida firme e constante com o Senhor, é uma vida que ela se baseia no propósito. E esses versículos que foram lidos aqui, ela nos apresenta o propósito de Deus para as nossas vidas. Lucas 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, o Senhor veio e nos resgatou. Em João 3,16, ele nos mostra também esse propósito, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E João 17,3 vai dizer, e essa vida eterna, como é essa vida eterna? E o autor ali, ele nos traz essa clareza, dizendo que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, isso é Jesus falando. A vida eterna é essa. João 17 é uma oração que Jesus faz para os discípulos, e ele traz esse entendimento, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor o enviaste. Então, esta é a proposta, este é o propósito a qual Deus nos trouxe aqui. Nós até podemos ter vindo, sim, através de uma proposta, mas a partir do momento que é apresentado para nós o propósito, é importante que nós tenhamos esse entendimento. A caminhada com Cristo, ela precisa ser necessariamente baseado no propósito.
A proposta, ela vai acontecer, eu creio que ela vai acontecer, mas nós não devemos desprender as nossas energias na proposta, e sim no propósito. Mas o que é isso? O que é uma proposta? O que é um propósito? A proposta é o que lhe foi apresentado. Você vem e a sua vida vai ser mudada. Falava isso na reunião que nós tínhamos numa dessas terça-feira, e a gente conversava isso com um dos irmãos. Muitos de nós viemos baseado nessa, vivemos a nossa caminhada baseado nessa proposta. Ora, você vem que a sua vida vai ser mudada, que muita coisa vai ser resolvida. E uma vez que nós entendemos que isso não foi sanado, esse problema não foi sanado, eu faço com que minha fé ela venha se esvair. Em Efésios 2:1 vai dizer que Deus ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então este é o propósito ao qual Deus quer que nós prossigamos, uma vez entendendo, uma vez entendido, melhor dizendo, esse propósito impossível, como foi dito aqui, é você não construir uma história de fé, porque uma caminhada firme e constante, ela vai fazer com que você adquira experiências. Experiências com quem? Experiências com o Senhor, vida com o Senhor. E a experiência com o Senhor, ela vai permitir que a nossa caminhada seja firme e constante. Estava conversando ontem na reunião com uma pessoa, e depois que terminou aquela reunião, ele aproximou, nós começamos a conversar, e ele falou assim: rapaz, participando dessa reunião, eu lembrei dos feitos que Deus fez através da minha vida. Então a experiência, a caminhada firme e constante, ela proporciona experiência com o Senhor. E se você vive experiências com o Senhor, é impossível que a sua caminhada não seja uma caminhada firme e constante. Então, você entendeu que a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que isso te leva a obedecer ao Senhor. E eu quero ressaltar aqui que a fé a qual nós estamos falando não é a fé em adquirir coisas, porque essa fé outra pessoa pode ter, indiferente da confissão de fé dele. Ele pode ter essa fé e ele vai conquistar. Meu pai fala dos votos que ele fazia, e ele via que muitas pessoas adquiria através da sua fé, mesmo não confessando uma fé genuinamente dizendo em Cristo Jesus. Então, essa fé que Deus nos conceda, a gente vai ver alguns versículos nos evangelhos que vai dizer que por onde Jesus passou, ele curou a todos. E todos é todos no sentido literal, indiferente do credo, do que ele confessa, o Senhor Jesus o curou. Então, a fé que nós estamos dizendo é a fé que nos salva, é a fé que nos leva, que vai nos levar a viver uma vida eternamente com Ele. Então, foi dito também sobre a obediência. Colocaram em nós uma culpa, dizendo que, e realmente tem um versículo, mas ele não tem esse sentido, dizendo que a obediência, ela quebra a maldição. Então eu leio só esse trecho, que a obediência quebra a maldição, e eu tento obedecer com medo de viver uma maldição. E o Senhor Jesus quer que você obedeça pelo que Ele é, pelo que Ele fez para você, não porque você vai ser ou não ser uma pessoa amaldiçoada ou não. Então a obediência que nós tratamos aqui nós obedecemos o Senhor pelo que Ele é. Eu entendi que sem fé é impossível agradar a Deus, isso me leva a obedecer ao Senhor. E se eu entendi esses dois elementos, o terceiro elemento, ele vai acontecer naturalmente na nossa vida, que é
permanecer firme e constante com o Senhor. Então o propósito é o que foi apresentado, é o que foi sugerido. Se eu entendi que o que me foi apresentado não aconteceu, eu tenho a liberdade de não cumprir também, não é mesmo? Olha, se você me apresentou uma proposta e eu entendi que ela não cumpriu, logo eu me vejo desobrigado a cumprir o trato que eu fiz com você. Então por isso que é importante eu entender que a proposta, ela não nos leva a manter firme e constante com o Senhor. O propósito é a tomada de decisão. O que se objetiva fazer, você faz isso intencionalmente. Você faz uma escolha de servir o Senhor Jesus. Por que você faz essa escolha? Porque você entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entendeu que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor o enviaste. Então eu entendi o propósito, eu tomo essa decisão com um objetivo, intencionalmente, esse é o propósito. Então a minha caminhada, ela torna-se firme e constante, porque ela não é mais baseada no que foi proposto, e sim no que eu entendi. Eu entendi o propósito do Senhor para a minha vida, então eu passo a caminhar firme e constante com o Senhor. Nós devemos caminhar com base no propósito e não na proposta. Quero lhe apresentar algumas histórias de fé de alguns homens que andaram com o Senhor. Se estamos falando de histórias de fé, logo importa apresentar histórias de fé de homens que andaram com o Senhor. Eu queria apresentar muitas histórias de fé, mas como o tempo é curto, eu vou apresentar apenas 2 histórias de fé. E a primeira é a partir de Gênesis 37, fala de um homem chamado José. José, filho de Jacó, filho da velhice de Jacó, filho de Jacó com Raquel. Jacó ele tinha outras mulheres, mas Raquel ele amava. E José é filho desse relacionamento com Jacó e Raquel. E ele o amava porque era um filho da sua velhice. Ele era o preferido de José. O texto ele traz esse entendimento, e os seus irmãos o odiaram. Mas Deus era com José. E aos 17 anos ele teve um sonho. E o sonho que ele teve, levava a entender que os seus irmãos, toda a sua família, iria servi-lo em algum momento. Aquilo deixou os seus irmãos, de uma certa forma, irritado com ele. Ele já era irritado com ele pelo fato dele ser o filho da preferência de Jacó. Então, em uma dessas situações, eles estavam no campo, e Jacó manda José ir ter com eles, ver o que estava acontecendo com os seus irmãos. Os seus irmãos, o avistando, conspiraram um plano para matar José. Mas um dos seus irmãos interrompeu e falou: olha, não vamos matá-lo, vamos apenas julgar ele nessa cisterna e deixar ele aí. Vamos ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. E passando uma comitiva de um dos comandantes de Faraó, Potifar, eles vendem José para esse comandante. José é levado para o Egito, e ali o Senhor era com José. Vendo que José era próspero, o que Potifar fez? Ele trouxe José, ele entregou, confiou a José todos os seus bens, toda a sua administração, tudo que ele tinha, inclusive a sua mulher, ele confiou a José. Mas a mulher de Potifar era uma mulher totalmente descompromissada com o Senhor, e ela tentou ter
um relacionamento com José, e José resistiu àquela mulher. Vendo ela que ela foi resistida por José, ela conspirou contra ele, dizendo que ele é que tinha tido a intenção de deitar-se com ela, e Potifar lançou José na prisão. Mas na prisão o Senhor também era com José. José foi próspero ali na prisão, o Senhor deu a ele sonhos. E em um momento na prisão, o Senhor dá para ele um sonho, que era para ele, ele interpreta um dos sonhos que Faraó teve, e Faraó é tirado da prisão, e ali ele se torna governador de todo o Egito. Com isso, o Senhor deu para esse sonho que ele teve, trouxe um entendimento, uma precaução que Faraó deveria ter. Teria 7 anos de escassez e 7 anos de bonança, mas nesses 7 anos você junta bastante, para que você viva bem nos 7 anos de escassez. Com isso, bem resumidamente eu estou falando, com isso, toda a província e aos arredores veio buscar alimento com José, porque a notícia correu que no Egito havia alimento. E com isso seus irmãos vieram até o Egito para buscar alimento, e sendo reconhecido por José, José traz toda a sua família para o Egito, e aquele sonho que ele teve lá com 17 anos, ele se cumpre. A sua família passa a servi-lo. O Senhor era com José. José teve todos os motivos para desistir da sua caminhada de fé, porque ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi colocado na prisão, mas o Senhor era com ele constantemente, porque José, ele andava caminhando no propósito que o Senhor tinha com ele. Ele entendeu que aquele sonho que ele teve aos 17 anos, era o Senhor falando com ele. Os demais sonhos que ele interpretou, que ele interpretou na prisão, ele entendeu que o Senhor estava com ele, e José permaneceu firme e constante. O Senhor veio a prosperar ele, todo o seu povo, e deu vitória para José, como também para sua família. E ele vivenciou uma caminhada firme e constante, porque ele não se apartou do Senhor, ele não negociou a sua fé, ele não resistiu ao Senhor, mesmo em situações adversas, ele manteve-se firme e constante com o Senhor. A sua decisão no propósito, a sua tomada de decisão de manter firme com o Senhor, levou com que ele vivenciasse experiência e contribuísse para o plano de Deus, o plano redentor de Deus, o que chegou até a nós, essa palavra de salvação. Então, a fé, José, que entendeu que sem fé era impossível agradar a Deus, ele obedeceu ao Senhor, e ele manteve firme e constante com o Senhor. Com isso, ele contribuiu para que o plano redentor do Senhor chegasse até a mim e até você. Um outro personagem que eu quero discorrer também é o apóstolo Paulo. Então Saulo, o Senhor, ele era um perseguidor dos cristãos, um fariseu zeloso, tão zeloso, na sua fé, que ele perseguia aqueles que diziam ser um seguidor desse Jesus que apareceu, e com toda essa história de morrer, de ressuscitar, e ele perseguia os cristãos. E num desses momentos ele pediu uma carta para que fosse liberado a ele, que ele fosse até e perseguir os cristãos. Então ele, a caminho de Damasco, o Senhor Jesus esteve com ele, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ali, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do amor de Cristo.
A palavra fala que logo quando ele saiu daquela situação, o Senhor colocou nele uma cegueira, enviou Ananias para orar para ele. Ele voltou à visão, foi apresentado o propósito, o Evangelho de Cristo, ele entendeu. A palavra vai dizer que a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a palavra vai dizer que a partir dali ele começa a propagar o Evangelho de Cristo. Com isso ele passou de perseguidor, ele passou a perseguir os cristãos. E a vida de Paulo não foi uma vida fácil. Ele vivenciou as diversas sentenças que o Império Romano impunha para aqueles que diziam ser seguidores dos cristãos. E uma delas era as chicotadas, 39 chicotadas, e ele vivenciou isso aí. Ele vivenciou cárcere também. O final da vida dele foi nessa situação. Você vai entender isso lendo a carta que ele enviou aos crentes de Filipos. Na carta aos Filipenses, você vai entender melhor esse estado ao qual o apóstolo Paulo vivia, que era de prisão, mas em todo o tempo o coração dele estava alegre com o Senhor, porque a partir do momento que ele levantou daquele encontro que ele teve com Cristo, ele passou a entender o propósito de Deus, e ele seguiu firme e constante, anunciando o Evangelho de Cristo, mesmo em meio a situações adversas. Ele se manteve firme e constante, porque ele caminhou baseado no propósito, a firme convicção que ele teve, a escolha que ele teve de seguir o Senhor, a tomada de decisão que ele teve, proporcionou para ele essa caminhada firme e constante. Então, uma caminhada de fé baseada no propósito, ela nos leva a permanecer firme e constante com o Senhor. Esses 3 elementos são importantíssimos para se construir uma história de fé. Quando eu estive aqui contando um pouco da história de fé, teve uma coisa que eu não contei, que eu achava que seria pertinente. Foquei mais na caminhada mesmo com Cristo, que Deus me proporcionou. Mas quando criança, eu fui desenganado pelos médicos, a pneumonia no estágio terminal. Então era um período sem os recursos que tinha hoje. Mesmo hoje, com tanto recurso, a pneumonia no estágio terminal numa criança, ela é fatal. Então os médicos desenganaram. Mas, encurtando, deixando bem enxuto aqui esse testemunho, mas o Senhor me tirou daquela situação. Os médicos disseram para minha mãe que eu não sobreviveria. Minha mãe disse que os médicos dos médicos ainda não tinham dado aquele diagnóstico. Um atrevimento, uma petulância. Você chegar para um médico, sujeito com a envergadura que tem um doutor, e dizer para ele que as atribuições dele é insuficiente perante Cristo, Na verdade, quando você diz para um médico que os médicos dos médicos ainda não deu o diagnóstico que ele deu, você está dizendo: olha, as suas atribuições é insuficiente diante do meu mestre. E ela, com essas palavras, nos dias que seguiram a essa eventualidade, o Senhor trouxe de volta à vida, e eu vivi a minha infância sendo coagido, Sempre que eu fazia arte, o meu pai, ou quem conhecia da história, dizia que eu não poderia ser desobediente, porque o Senhor fez algo grande na minha vida, e eu caminhava com medo daquela situação. Então sempre que eu desobedecia, era colocado sobre mim uma culpa: você não pode desobedecer, porque o Senhor fez uma obra grande na sua vida. Eu confesso que eu me mantia, mesmo na adolescência, eu me mantia dentro da igreja, porque eu tinha medo, Com essa culpa eu me mantia. Então, quando eu cheguei à idade do entendimento, o Senhor me apresentou o propósito genuíno dele, e eu passei a caminhar sem essa culpa.
Eu tive essa tomada de decisão. Eu tive que ter essa tomada de decisão. Não mais baseado na proposta e sim no propósito. Quando eu entendi que o propósito foi me apresentado, o evangelho genuíno de Cristo, eu entendi que importava que eu me tornasse um crente genuíno, então eu passei a caminhar baseado no propósito, e a minha caminhada, ela não teve mais nuances, porque ela passou a ser uma caminhada baseada no propósito do Senhor. Então, 3 elementos importantes para que se construa uma história de fé, né? É a fé em Cristo Jesus, tá? Não é a fé em outras circunstâncias, mas em Cristo Jesus. É a obediência em Cristo Jesus, né? Não é uma obediência por medo ou por culpa ou coisa do tipo, mas uma obediência em Cristo Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, né? Porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Você entendeu isso, então você obedece a Ele. Com isso, a sua caminhada passa a ser firme e constante com o Senhor. Amém? Eu quero finalizar aqui e fazendo um apelo. Se possível, você pode vir até a frente, os pastores vão orar para você. Você que está ouvindo essa mensagem dessa maneira, com essa configuração, você entendeu que uma caminhada de fé, ela precisa necessariamente ser baseada no propósito. Eu quero te chamar para que você venha à frente. Você que, ora, a sua caminhada, ela tem essas nuances. Ora, você está firme com o Senhor, ora, você não está, e você fica nesse imbróglio, lá e cá, até mesmo dentro da congregação. Eu já estive muito tempo dentro da congregação, uma caminhada sofrendo nuances. Então não era uma caminhada firme, porque eu ainda não tinha entendido o propósito. Eu quero deixar esse apelo, quero fazer esse apelo, para que você venha aqui à frente. Se apresenta ao Senhor, confessando. A palavra do Senhor vai dizer que se você confessar o Senhor diante dos homens, Ele vai te receber. Então eu quero fazer essa proposta para você, para que você venha à frente, pastores, para que você venha à frente, apresente ao Senhor. Você que por acaso tem uma caminhada que ela sofre essas nuances, eu quero fazer para você esse apelo, para que você se apresente ao Senhor e receba essa oração de fé. A palavra vai dizer que a oração de fé, ela cura o enfermo. Então, eu quero deixar aqui esse apelo, para que você venha aqui à frente e faça essa confissão baseada no propósito, e você vai ver que a sua vida, ela vai ser construída com uma história de fé diferente de até então. Amém? Vou passar para o pastor e ele vai fazer as considerações, e você reflita no apelo que o Senhor está fazendo para você. Não sou eu, é o Senhor que está fazendo. Amém, irmãos? Coloque de pé no seu lugar. Irmãos, o Melbo está falando para você vir aqui, se você nessa noite estiver aqui, você ainda não entregou a sua vida para Jesus,